A rejeição que quase te destruiu pode, na verdade, ser a coisa mais valiosa que já aconteceu com você, e eu sei que isso soa errado no começo. Porque quando você olha para trás, o que vem não é aprendizado, é dor. É aquele momento específico que ficou marcado, quando você pediu algo com tudo que tinha, uma oportunidade, um relacionamento, uma chance, e recebeu um não seco, direto, sem explicação suficiente. E naquele instante, não foi só a situação que desmoronou. Foi como se algo dentro de você tivesse sido atingido, como se não fosse apenas um resultado, mas um veredito sobre quem você é. E é exatamente por isso que essa história precisa ser recontada, porque talvez aquilo que você interpretou como rejeição nunca tenha sido o fim, talvez tenha sido o início mais honesto que você poderia ter. O que torna a rejeição tão difícil de lidar não é apenas o que aconteceu do lado de fora, mas o que ela ativa dentro de você. Existe uma camada invisível nessa experiência que quase ninguém percebe no momento em que tudo acontece, porque não é só sobre perder uma oportunidade ou ouvir um não. É sobre o significado que sua mente constrói a partir disso. Em questão de segundos, sem que você perceba, a situação deixa de ser externa e se torna interna. Você não pensa apenas, isso não deu certo. Você começa a sentir, eu não sou o suficiente. E é aí que a ferida se aprofunda. Porque o impacto não fica restrito ao evento, ele começa a se espalhar pela sua identidade. Você passa a questionar seu valor, sua capacidade, seu lugar no mundo. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa, quase automática. A rejeição não te destrói de imediato, ela te corrói aos poucos, através das interpretações que você aceita sem questionar. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas comete o mesmo erro, quase como um reflexo automático. Depois da rejeição, elas recuam, elas se escondem. Elas começam a evitar qualquer situação que possa colocá-las em risco de sentir aquilo de novo. O problema é que isso não parece uma decisão consciente, parece proteção, parece inteligência emocional. Mas na prática, é apenas medo disfarçado de prudência. Aos poucos, a pessoa para de tentar, para de se expor, para de buscar aquilo que realmente quer, não porque deixou de desejar, mas porque não quer reviver aquela dor. E é assim que ela começa a perder oportunidades, conexões, crescimento, não para o mundo, mas para si mesma. Porque cada vez que você se retrai por medo de rejeição, você reforça uma narrativa silenciosa de limitação. E sem perceber, a rejeição deixa de ser um evento isolado e passa a se tornar um padrão de comportamento. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que reage de forma completamente diferente. E é isso que muda tudo. Elas também sentem a dor, também passam pelo impacto, também são atingidas pelo não. A diferença não está na intensidade da experiência, está na forma como elas interpretam o que aconteceu depois. Enquanto a maioria recua, elas se aproximam. Enquanto a maioria evita, elas analisam. Elas entenderam algo que não é intuitivo. A rejeição, por si só, não é um bloqueio, é matéria-prima. É combustível bruto, e quando usado da forma certa, se transforma em clareza, direção e força. Essas pessoas não são especiais, não nasceram mais confiantes ou menos sensíveis. Elas simplesmente aprenderam a fazer uma pergunta diferente. Em vez de por que isso aconteceu comigo, elas perguntam o que eu posso extrair disso. E essa mudança, por menor que pareça, cria um efeito completamente diferente. Porque transforma a rejeição de um ponto final em um ponto de partida. E é exatamente isso que você vai começar a entender agora. Porque este não é mais um vídeo tentando te motivar a pensar positivo e seguir em frente. Aqui, você vai ter acesso a algo muito mais profundo e funcional. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir as 13 lições que transformam a rejeição em uma das ferramentas mais poderosas que existem não só no campo das ideias, mas na prática da sua vida. Nos seus relacionamentos, nas suas decisões, na forma como você enxerga a si mesmo. Se você já foi ignorado, recusado ou descartado, isso não é um detalhe, é o ponto de partida exato desse processo. Porque cada não que você recebeu carrega uma informação que você ainda não aprendeu a ler.
E a partir de agora, a proposta é simples, mas radical. Você não vai mais olhar para a rejeição da mesma forma. Existe uma cena pouco explorada de Marco Aurélio que revela algo profundamente estratégico sobre como lidar com o mundo. Em meio a campanhas militares, comandando o maior império de sua época, ele escrevia isso para si mesmo, ao acordar. Prepare-se para encontrar pessoas difíceis e ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas. E isso não era pessimismo. Era disciplina mental. Era a recusa consciente de ser surpreendido pela resistência da realidade. Enquanto outros líderes buscavam validação externa, ele treinava a própria mente para lidar com frustração, conflito e rejeição antes mesmo que elas acontecessem. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você para de esperar que o mundo corresponda às suas expectativas, você deixa de ser emocionalmente refém dele. Porque a rejeição, nesse contexto, deixa de ser um choque e passa a ser apenas parte do jogo que você já sabia que iria enfrentar. E agora chegamos ao ponto que quase ninguém fala, mas que define tudo. O verdadeiro problema da rejeição não é a dor inicial, é o que acontece no silêncio depois. Porque o impacto passa, o momento termina, mas a mente continua trabalhando. E é nesse espaço silencioso que tudo começa a se distorcer. Sem perceber, você começa a criar histórias para explicar o que aconteceu. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir. As pessoas sempre me descartam. E quanto mais você repete essas narrativas, mais reais elas parecem. Não porque são verdadeiras, mas porque foram reforçadas vezes o suficiente para se tornarem familiares. É nesse silêncio que a maioria das histórias de crescimento morre antes mesmo de começar. Não por falta de capacidade, mas por causa da interpretação. Porque quando você aceita essas narrativas sem questionar, você não está apenas reagindo à rejeição, você está permitindo que ela defina quem você é. Mas e se esse mesmo silêncio, que hoje te prende, pudesse ser usado de forma completamente diferente? Porque existe uma forma de lidar com esse momento que não envolve negação, nem distração, nem motivação superficial. Existe uma espécie de engenharia mental, refinada ao longo de séculos por pensadores como Epicteto e Sêneca, que transforma exatamente esse espaço, o pós-rejeição, em um ponto de reconstrução interna. Não é sobre se convencer de que está tudo bem quando não está. É sobre aprender a observar o que está acontecendo dentro de você com precisão. Separar fato de interpretação, evento de narrativa, dor de identidade. Quando você desenvolve essa capacidade, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. Você deixa de ser arrastado pelo que sente e começa a entender o que sente. E esse entendimento não elimina a dor, mas impede que ela tome conta de você. E o mais impressionante é que aquilo que esses filósofos perceberam intuitivamente, séculos atrás, hoje começa a ser confirmado pela ciência. Pesquisas modernas em neurociência mostram que a rejeição social não é apenas emocional, no sentido superficial da palavra. Ela é processada pelo cérebro como uma dor real. Estudos conduzidos por Naomi Eisenberger demonstraram que, quando você é rejeitado, áreas do cérebro associadas à dor física são ativadas, especialmente o córtex cingulado anterior. Em termos simples, para o seu cérebro, ser ignorado, descartado ou excluído ativa praticamente o mesmo sistema que seria acionado quando você sofre um dano físico. Isso muda completamente a forma de enxergar o problema, porque significa que você não é fraco por sentir o impacto da rejeição. Você é humano. A dor inicial não é um erro, é uma resposta biológica. E entender isso não resolve tudo, mas tira um peso importante. Você para de lutar contra o fato de sentir e começa a direcionar sua energia para algo muito mais importante. O que fazer com isso depois? Vamos para a primeira lição. A dor é biológica, o sofrimento é escolha. E é exatamente aqui que acontece a primeira virada real de consciência, a distinção entre dor e sofrimento. A dor da rejeição é imediata, automática, inevitável. Ela surge no corpo, atravessa o peito, aperta a respiração
invade o pensamento sem pedir permissão. Você não escolhe sentir isso. Mas o que vem depois, isso já é outra coisa. O sofrimento prolongado não nasce do evento em si, nasce da repetição mental que você alimenta. Cada vez que você revive a cena, cada vez que reforça a narrativa de insuficiência, cada vez que se prende ao poderia ter sido diferente, você está estendendo algo que já passou. E é aqui que entra um dos princípios mais fundamentais do estoicismo, articulado por Epicteto. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso não é um convite à frieza, é um chamado à lucidez. Porque quando você entende que o sofrimento é, em grande parte, construído, você também percebe algo libertador, ele pode ser desconstruído. Lição 2. Sua identidade não está no julgamento do outro. A partir desse ponto, algo ainda mais profundo começa a se revelar. A forma como você interpreta a rejeição redefine completamente quem você acredita ser, porque sem perceber, você começa a usar o olhar do outro como um espelho absoluto. Um não deixa de ser apenas uma resposta situacional e passa a ser tratado como uma verdade sobre a sua identidade. E esse é um dos movimentos mais perigosos que existem, porque ele parece sutil, mas tem consequências enormes. Marco Aurélio já alertava para isso ao reforçar a importância de não se apegar ao julgamento externo como medida de quem você é. Quando alguém te rejeita, aquela decisão carrega muito mais sobre os critérios, limitações e contexto daquela pessoa do que sobre você de forma absoluta. Isso não significa ignorar feedback ou viver numa ilusão de perfeição. Significa entender que nenhuma avaliação isolada tem o poder de definir sua identidade inteira. Quando você rompe com essa dependência, você deixa de viver tentando se ajustar para ser aceito e começa a agir a partir de quem você realmente é. Lição 3. A rejeição é uma fonte de dados. E é exatamente nesse ponto que acontece a virada mais estratégica de todas. Quando você para de ver a rejeição como bloqueio e começa a enxergar como parte do caminho. Existe uma ideia poderosa registrada por Marco Aurélio que resume isso com precisão quase desconfortável. O impedimento à ação avança a ação. Aquilo que está no caminho se torna o caminho. Isso não é uma frase motivacional bonita, é uma mudança de lógica. Porque a partir do momento em que você entende isso, cada não deixa de ser um fim e passa a ser um tipo específico de informação. Quando você é rejeitado por uma oportunidade, você aprende sobre o padrão que aquele sistema valoriza. Quando é rejeitado em um relacionamento, você descobre aspectos seus e do outro que antes estavam ocultos. Quando uma ideia é descartada, você entende melhor como decisões são tomadas naquele ambiente. A rejeição, nesse sentido, não te impede de avançar. Ela te mostra como avançar melhor. O problema é que a maioria das pessoas para na dor e nunca chega nessa camada de leitura. Mas quando você atravessa esse ponto, algo muda de forma definitiva. Você deixa de resistir ao obstáculo e começa a utilizá-lo como alavanca. Lição 4. Use a rejeição como feedback estratégico. A partir do momento em que você entende que a rejeição pode ser usada como alavanca, surge uma pergunta inevitável. O que exatamente esse não está te mostrando? Porque todo mundo fala que rejeição ensina, mas quase ninguém explica o que ela ensina na prática. Cada rejeição carrega dados. Dados sobre o ambiente, sobre o sistema em que você está tentando entrar, sobre as pessoas envolvidas e, principalmente, sobre você. Quando você é recusado por uma empresa, não é só um não. É um sinal sobre o que aquele mercado valoriza, como ele seleciona, quais critérios estão sendo usados, mesmo que não sejam explícitos. Quando você é rejeitado em um relacionamento, você não perde apenas uma pessoa. Você ganha acesso a padrões emocionais, expectativas, compatibilidades e incompatibilidades que antes estavam invisíveis. Lição 5. Rejeição revela o que realmente importa. Nem toda rejeição é uma perda. Algumas são, na prática, uma forma de proteção.
Nem todo ambiente merece você. Nem toda oportunidade é compatível com quem você está se tornando. Nem toda pessoa que te rejeita teria sido capaz de sustentar a sua presença no longo prazo. Quando você entende isso, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. Você para de correr atrás de aceitação e começa a observar com mais critério onde vale a pena estar. Lição 6. O valor está na clareza que a rejeição proporciona. Epicteto viveu isso da forma mais extrema possível. Foi rejeitado pela sociedade, vendido como escravo, limitado fisicamente. E ainda assim, se tornou uma das mentes mais influentes da história. A vida fechou praticamente todas as portas para ele. E ainda assim, foi exatamente isso que o forçou a desenvolver uma clareza que atravessou séculos. Isso não é romantizar o sofrimento. É entender que existe uma diferença entre aquilo que te destrói e aquilo que te molda. E essa diferença quase sempre está na forma como você interpreta o que aconteceu. Lição 7. Não desperdice energia com o que não te serve. Quando você insiste em algo que já te rejeitou, você entra em um ciclo silencioso de desgaste. Você continua investindo tempo, energia e emoção em algo que já demonstrou não ser compatível com você naquele momento. E isso tem um custo alto. Marco Aurélio escreveu algo que parece simples, mas carrega um peso enorme. Quem desperdiça tempo com o que não importa, está se afastando da própria vida. Lição 8. Desapego é precisão, não indiferença. Desapego não é frieza. Não é fingir que não sentiu nada. Desapego é a capacidade de sentir completamente sem se perder no que sente. Marco Aurélio não era um homem frio. Ele sentia, sofria, duvidava, mas ele treinava constantemente a habilidade de não ser governado por essas emoções. Uma coisa é sentir a dor da rejeição. Outra, completamente diferente, é construir uma identidade inteira em cima dessa dor. Lição 9. O que está sob seu controle é seu foco. Separar o que está sob seu controle do que não está é simples, mas poderoso. Você não controla a decisão do outro, os critérios usados, o momento, o contexto, mas você controla como se prepara, como aprende, como responde e qual próximo passo decide dar. Quando você concentra energia apenas nisso, a rejeição perde o poder de te paralisar. Lição 10. Aceitar o que aconteceu liberta energia. Aceitar completamente o que aconteceu não é desistir, é não lutar contra o passado. Essa ideia, conhecida como amor fati, foi levada ao extremo por Friedrich Nietzsche. Amar o destino não é gostar de tudo o que acontece, é parar de desperdiçar energia desejando que fosse diferente. E essa energia, quando liberada, pode ser usada para construir algo novo. Lição 11. Prepare-se mentalmente para o pior. A terceira ferramenta é contraintuitiva. Se preparar para o pior antes que ele aconteça. Os estoicos praticavam visualização negativa. Em vez de imaginar apenas sucesso, eles imaginavam rejeição, fracasso, perda. Não por pessimismo, mas por preparação. Quando você já enfrentou mentalmente o pior cenário, ele perde parte do impacto quando acontece. Você não é pego de surpresa. Você já sabe que consegue suportar. Lição 12. Ficar no silêncio é poderoso. E por fim, a ferramenta mais silenciosa e talvez a mais poderosa de todas, permanecer no silêncio depois da rejeição, sem fugir dele. Porque é nesse espaço que algo raro acontece. Sem distrações, sem validação externa, sem performance, você começa a se confrontar de verdade. Não com a versão de você que tenta agradar, não com a imagem que você construiu para ser aceito, mas com aquilo que realmente existe quando tudo isso é retirado. Lição 13. Rejeição é oportunidade de reconstrução. Marco Aurélio escreveu que quem não entende a si mesmo, não entende o seu lugar no mundo. E esse tipo de entendimento não vem em momentos de conforto. Ele surge quando você é forçado a se reconstruir. E é exatamente isso que a rejeição oferece, mesmo que você não perceba no começo.
uma oportunidade rara de acessar uma versão sua que não depende de aprovação para existir. Nem toda rejeição vai fazer sentido imediatamente. Nem toda dor vai trazer uma lição clara no momento em que acontece. Algumas experiências simplesmente machucam e vão continuar machucando por um tempo. E tudo bem. O estoicismo nunca prometeu ausência de dor. Ele propõe algo muito mais difícil e muito mais valioso: integridade dentro da dor. A capacidade de não se perder completamente no que acontece com você. Porque no final das contas você vai ser rejeitado de novo. Isso é inevitável. Em momentos diferentes, por razões diferentes, em áreas que ainda nem passaram pela sua cabeça. Mas agora existe uma diferença fundamental. Você não está mais entrando nisso despreparado. Agora você tem ferramentas, tem consciência, tem uma nova forma de interpretar. E isso muda tudo, porque a rejeição deixa de ser o oposto do sucesso e passa a ser parte do processo que leva até ele. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir um não, em vez de ver um fim, tente enxergar como um ponto de ajuste. Talvez não seja o caminho que você esperava, mas pode ser exatamente o caminho que você precisava. E agora que você compreendeu essas lições poderosas, é hora de dar o próximo passo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais essas estratégias. Deixe seu like para mostrar que quer mais conteúdo assim. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e ative o sininho para ser notificado assim que um novo vídeo for lançado. Cada passo que você dá em direção à sua própria transformação importa, e começar é tão simples quanto um clique.